Olá, estudantes do 7º ano. Nessa aula nós vamos falar sobre arte rupestre. Prof. Rutineia, aqui com vocês, nossa querida intérprete Bia, aqui com a gente. Oi, Bia. Vamos juntos? Então, vamos lá. Então, os objetivos da nossa aula: conhecer e compreender a arte na pré-história brasileira, seu contexto e características. Então, a gente vai falar sobre a arte rupestre brasileira. Sim, temos arte rupestre aqui no Brasil e nós vamos falar sobre elas. Então, será que a arte rupestre no Brasil é diferente das outras? E aí? Nós vamos falar sobre a nossa arte rupestre, mas será que ela é diferente? Então, a gente vai observar obras de arte para vocês conhecerem, ou quem já viu, reforçar aí essas obras de arte, tá bom? Então, a arte rupestre refere-se a imagens criadas por meio de gravação, traçado e pintura sobre suporte rochoso, principalmente em cavernas. O termo vem do latim rupes, que quer dizer rocha, Então, pinturas rupestres refere-se a artes feitas nas paredes rochosas, nas paredes das cavernas, Arte essa que é feita com tintas naturais. Como assim, professora? São tintas tiradas da própria natureza, Folhas, frutos, carvão, argila, sangue de animais eram utilizados para fazer essas pinturas, Que ficaram e permaneceram e chegaram até os nossos dias, atuais. Então, muito bacana, e a gente vai. Essas pinturas eram feitas para quê? Para contar sobre os seus dias, Então, contar como foi a caçada, contar, como foi o dia, a dança, os rituais, religiosos. Então, vai contar histórias através da arte. Então, na arte rupestre, eles utilizavam as pinturas, com tintas naturais, mas eles também faziam teatro, dança, música, Inclusive, a primeira flauta, foi encontrada, era feita com ossos de animais, Então, bem bacana isso também. Então, a arte era utilizada como meio de comunicação, para contar as histórias, para agradecer, para contar como foi a caçada, porque era também uma questão de sobrevivência, caçar o animal para sobreviver, Então, essas primeiras manifestações de criação de imagens se deram de modo diverso e diferente em épocas e locais, Até hoje, cada cultura, desenho e outras linguagens visuais são criadas e podem expressar motivações e significados distintos, Então, cada cultura vai ter a sua identidade e dentro dessa identidade vai fazer a sua criação, Assim como as nossas pinturas rupestres aqui no Brasil. Observe ali do ladinho um exemplo de pintura rupestre, Então, bem bacana, a gente tem ali, os animais, as pessoas sendo representadas. Então, nicho policrônico, na Toca do Boqueirão, da Pedra Furada. Então, em todo o mundo há sítios arqueológicos com registro dessas imagens. Ao estudar os registros mais antigos, observa-se que há mais de 40 mil anos, as pessoas pegavam um pedaço de carvão, pedras coloridas, sangue de animais, argila, entre outros materiais, e começaram o quê? A traçar imagens, Outro exemplo de arte rupestre, do sítio Toca do Salitre, Então, aqui, desenhar aqui os animais e o animal e utilizando formas também geométricas nesse desenho. Olha que bacana, Então, observa aqui dentro as formas geométricas também, As pessoas aqui, a paisagem ali, os matinhos, enfim, também ao redor, tá? Então, sendo representado. Como a professora falou, as tintas eram tiradas da natureza, Então, o carvão, o sangue dos animais, eram utilizados para fazer essas pinturas rupestres que chegaram até nós, Entre os desenhos e as pinturas rupestres encontradas no Brasil, destacam-se as do sítio arqueológico localizado em São Raimundo Nonato, no Piauí. Olha que legal, Outra arte rupestre brasileira. Então, aqui a gente mostrando as pessoas caçando animal. Então, esse ritual de sobrevivência, de caçar, que era a carne, era a pele para poder se aquecer também. Então, contando um pouquinho do seu cotidiano, do seu dia a dia, através da pintura rupestre. Percebam que nessa pintura, tem apenas uma cor, Então, assim, poderia ter mais de um tom, sim, a gente vai ver outras obras de arte,
Mas a gente não tem a variedade que nós temos hoje, né? De tipos, né? De tons de azul, de amarelo, de vermelho. Eram cores mais limitadas, cores que eles conseguiam tirar da natureza, né? Então tinha essa limitação também. As técnicas utilizadas, né, eram mais simples, por quê? Porque não tinha vários tipos de lápis, pincel, né? Eram utilizados galhos, o dedo, né, as mãos para fazer essas pinturas. Então isso também tudo influencia. Nessa imagem, localizada no sítio arqueológico Xique-Xique, no sertão do Seridó, Canaúba das Dantas, Rio Grande do Norte, percebemos um movimento que se associa a cenas de dança e caça, né? Então, quando a gente fala em arte rupestre, tinha teatro, dança, música presente, como que a gente sabe, né? Como que a gente sabe disso? Através dos registros que chegaram até os nossos dias, né? Então, através das pinturas rupestres, a gente tem, né? Nessa imagem aqui, ó, a gente tem o corpo em movimento, a gente percebe esse movimento, né? Então, o movimento dançado, a brincadeira está presente nessa pintura rupestre. Assim como achados arqueológicos, como a flauta feita de ossos de animais. Então, são registros que ficaram e chegaram até os nossos dias. Então, aí a gente consegue identificar essa questão da arte presente já lá na arte rupestre. Então, agora é com vocês, tá? Uma atividade aí, arte em ação, vamos lá? Então, faça um desenho inspirado na arte rupestre. Utilize formas simples e geométricas. Lembra que a professora até mostrou ali na obra rupestre, né, brasileira, as formas geométricas desenhadas ali dentro do animal. Então, utilizem isso como exemplo também. Então, passe em cima das linhas uma caneta de cola grossa e deixe secar, né, uma camada de cola grossa e deixe secar. Depois, com um giz de cera, pinte sua obra rupestre. Então, você vai desenhar a sua obra rupestre pensando nesses formatos simplificados que a gente viu nas obras de artes apresentadas, trazendo também as formas geométricas para esse desenho, tá? E daí depois vocês vão passar uma camada de cola, deixar secar essa camada de cola, depois passar o giz de cera em cima, para a gente ter essa ideia de pintura rupestre, né? Brincar um pouquinho com isso, tá bom? Então capricha aí na atividade, porque agora é com vocês.
Capricharam aí? Já sabem, né? Se não der o tempo de terminar, termina depois da atividade, mas não deixa incompleta não, tá bom? Termina sua obra de arte. Então, continuando, né? Pesquisadores classificam a arte rupestre no Brasil em dois grandes grupos, né? Então, obras por motivos naturalistas e obras, né, com motivos geométricos, né? A gente vai ver esses dois motivos para vocês entenderem bem esse assunto, tá? Então, ó, no grupo dos motivos naturalistas, a gente vai ter o quê? Representação de animais, né? Eles aparecem isolados ou em grupo, em cenas diversas, e há também aqui a figura dos animais e a figura também dos humanos, né? Então, percebam aqui os animais, as pessoas sendo representadas, né, no motivo naturalista, tá? Então, sempre quando a gente falar de arte rupestre brasileira, vai ter esses dois momentos, né? O naturalista e os geométricos, os motivos naturalistas e os motivos geométricos. Então, motivos naturalistas representando pessoas e animais. E nos motivos geométricos, claro, né? A gente vai ter o quê? As formas geométricas variadas, né? Então, linhas paralelas, pontos agrupados, círculos, cruzes, espirais e triângulos, né? Então, observa ali na imagem, tá? Então, nessa obra vai estar mostrando bem isso, né? Essa questão das formas geométricas sendo representadas ali na arte rupestre brasileira. A gente vai assistir um filme, né, um trecho, na verdade, de um filme, A Caverna dos Sonhos Esquecidos, tá? Então, o diretor, Warner, né, e sua equipe têm a rara chance de explorar o filme, né, filmar as cavernas, lá na França, né, e onde estão as pinturas mais antigas feitas pelos homens, né? O documentário examina, né, desenhos criados há mais de 30 mil anos, tá? Então, a gente vai assistir um pequeno trecho para vocês terem ideia, né, mais ampliada aí das artes rupestres, tá bom? Daqui a pouquinho a gente tá. Então vocês observaram no vídeo várias pinturas rupestres diferentes, representando ali os animais, as pessoas, né? Então, olha que legal, eles não tinham, né, técnicas de desenho, né, como nós temos hoje, não tinha a possibilidade de vários materiais diferentes, lápis, né, pincel, tintas de variedades, né, spray, mas eles já desenvolviam um trabalho muito minucioso, né, utilizando ali gravetos, as mãos, as tintas naturais, faziam ricos detalhes nas suas obras de arte, né, e legal que eles conseguiam também, utilizando a gordura, misturando essas tintas naturais, fixarem essas imagens mais tempo, né, então por isso essas obras chegaram até nós. Então, com base no conteúdo estudado, responda as questões. O que é arte rupestre e quais são as suas características? Quais são os tipos de arte rupestre? Quais são os exemplos de arte rupestre no Brasil? Então, aí, 3 perguntinhas para vocês pensarem e responderem com calma, tá bom? Daqui a pouco, nós voltamos e continuamos.
Então, vamos à nossa sugestão de resposta. Vamos ver se vocês acertaram ou lembraram de tudo ou não. Vamos lá? Então, arte rupestre, são a arte feita nas paredes rochosas, nas pedras, nas paredes das cavernas, que utilizam as tintas naturais, Então, refere-se a imagens criadas por meio de gravação, traçado e pintura sobre suporte rochoso, principalmente em cavernas. Os tipos das obras, que nós vimos, as obras com motivos naturalistas, que são aqueles que aparecem em pessoas e animais, e os motivos, geométricos, que aparecem as formas geométricas, as linhas, Então, alguns exemplos de obras, que a gente viu nessa aula. Nicho policrômico, toca do boqueirão, da pedra furada, a toca do salitre, na Serra da Capivara, pinturas rupestres no Parque Nacional Catimbaú, em Pernambuco, sítio arqueológico Xique-Xique, Sertão do Seridó, Carnaúba dos Dantes, Então, olha quanta obra de arte, da arte rupestre a gente tem espalhada pelo nosso Brasil, Vale a pena pesquisar mais obras, observar na internet, assistir mais sobre o assunto. Então, retomando, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos sobre a arte rupestre. A arte rupestre que é feita nas rochas, nas paredes das cavernas, que tem as tintas naturais, que são tirados os elementos da natureza. Vimos as artes rupestres brasileiras, vários sítios arqueológicos brasileiros. Falamos dos dois motivos que temos na arte rupestre, Temos ali o naturalista, que vai representar pessoas e animais, e os geométricos, que vão trazer as formas, as linhas, para as representações também da arte rupestre, Então, a gente falou um pouquinho sobre esses contextos e práticas da arte rupestre brasileira, Espero que vocês tenham gostado, apreciado, pesquisem mais, estudem, terminem a atividade se não deu tempo, Porque nessa aula a gente falou sobre arte rupestre brasileira. Então, ficamos por aqui, um beijo ultra mega gigante no coração de vocês. Uou!